Salve galera, aqui quem fala é o Daxton, episódio de Ark Lost. E bom galera, hoje nós iremos finalmente ter acesso ao mar. Eu quero domesticar um ictiosauro hoje e principalmente começar a construir algumas coisinhas elétricas para colocar aqui, ó. Nessa nova base eu não vou colocar muitas coisas assim, apenas o necessário, mas eu preciso fazer um gerador e também uma geladeira elétrica, tá? Provavelmente eu vou ter que fazer aqui o bug repelente para domesticar o ictiosauro, porque aqui em volta dessa ilha tem muita manta. Eu acho que vai ser melhor pesquisar aqui do que procurar. Eu sempre tento ficar lendo aqui, mas eu nunca consigo encontrar as coisas que eu pretendo. Enfim, vou pesquisar aqui o bug repelente, porque eu acho que eu já passei e muito, tá? As mantas, elas podem ter aí um efeito de visão reduzido com o bug repelente, tá? Não funciona muito bem, mas ajuda. E também nós temos aí a questão da roupa de guilha, que eu não posso fazer, que também ajudaria. Se eu não me engano, tem ali uma peça ou duas. Cenoura, limão e pele. A pele. Eu acho que eu tenho aqui um pouquinho de pele para fazer apenas um, não é? Eu não tinha muita pelt aqui não, que eu não farmei muito castor, nem nada demais desse tipo aí não. Aqui, eu tenho 12, dá pra fazer 2 bug repelente com a pelt que eu tenho aqui, ó. E o que eu quero fazer? Eu quero aprender aqui a serra do ictiosauro, se eu não me engano, nível 18 ou nível 22, algo do tipo, a serra do ictiosauro, para me domesticar um hoje. O ictiosauro é uma criatura que nós temos uma velocidade interessante e ele é pequeno, então ele consegue entrar em vários locais aqui no mar, que é interessante. No mar, nós temos. Vai ser melhor pesquisar também. Aqui, ó, nível 3. Nossa, nível muito mais baixo do que eu esperava. Nós vamos fazer aqui a cela para domesticar ele, porque ele consegue entrar em vários locais, porque ele é muito pequeno. Cavernas subaquáticas, cavernas de artefato e muito mais. Metal que eu tenho que pegar, porque todo metal que eu tinha eu acabei cozinhando. Inclusive eu farmei muito metal, ó. Muito metal. Eu até acabei fazendo mais uma panela de cozimento e também colocando aqui uma tina. O piteiro, tem um das gentáveis aqui, ó. O piteiro que eu acabei incubando nasceu macho também. Então nós temos aqui agora 3 machos de piteiro, nenhuma fêmea. No futuro eu vou ter que domesticar mais uma fêmea. Se eu não me engano, é esse daqui, não é? Eu até coloquei também ali a tina para conseguir alimentar todas as criaturas que eu tenho aqui, sem precisar ficar colocando no inventário de cada um alimento e também conseguir alimentar os bebês. A produção fertilizante tá bem legal. Eu fui na base lá antiga e consegui pegar um pouco de vegetais. Eu consegui colocar mais um pouco de fertilizante e pegar um pouquinho. Aqui tem a tina com um pouquinho de frutas e também carne. Bem baratinho para fazer, ó. Também vai um pouco de metal cru. Vocês estão vendo aí? Tem que fazer um pouquinho de metal cru. E aqui nas panelas nós já temos ingredientes para fazer algumas poções. Aqui para fazer a focaltilha, tá? Esses aqui são os ingredientes. A focaltilha aumenta um pouco a speed, então eu consigo nadar um pouquinho mais rápido, eu acho. E aqui nós temos também a poção, que é a Lazarus Cookie, que é a poção que aumenta aí a sua respiração debaixo da água. Esses aqui são os ingredientes e o que eu vou fazer. Há um tempinho atrás, para quem não lembra, eu acabei vendo uma baleia aqui perto da base. Eu quero testar se esse barquinho vai ser quebrado ou não pela baleia, porque o barquinho tá blindado, né? Como para quem não percebeu, eu acabei pintando aqui a espada e também pintando a pistola de novas cores. A pistola agora é prata, ó. Dá pra ver que é um pouquinho diferente do branco. Esse aqui é prata. Eu acabei trocando o branco pelo prata. E a espada aqui ficou vermelha. Cara, esse aqui ficou muito da hora. Vermelho, preto e branco. Então, essas aqui foram as únicas alterações que eu acabei fazendo, tá? Como eu havia prometido para vocês. Vamos lá. Aqui na minha direita tem um Lady Whisk. Eu quero tentar encontrar ele para ver se ele consegue quebrar o barquinho ou não. No barquinho não tem mais nada importante, tá? Tudo que tinha eu acabei retirando e colocando na base. Aqui nessa área aqui, ó, que é a área que eu vou guardar o golfinho, às vezes nasce aí megalodonte, tá? Isso aqui é um basilo? É um basilo, ó. Basilo. Sempre tem muita manta, como vocês podem ver, ó. Perto do basilo, isso aqui é tudo manta, ó. Às vezes tem algum ictiosauro, às vezes não. E o que acontece? O ideal seria trazer o ictiosauro até um local aqui que é um pouco mais seguro, porque domesticar ele aqui no mar aberto é meio chatinho. Eu nem peguei a Kibo ainda, né? Acabei esquecendo. Fazer aqui, vou pegar a cela. Eu quero ver se tem algum nível interessante aqui. Olha, tem muito por aqui, mas a questão é domesticar, né? Tem muito megalodonte também. Olha onde já vi um aqui. Se eu não me engano, da última vez que eu vi o Lady Whisk foi por aqui, ó. Em algum local aqui.
Pode ser que ele tenha desespawnado, ou pode ser que ele tenha também se movimentado para outro local. O Red Whisk, ele consegue ter o radar para encontrar barco muito grande. Então ele vai ver o barquinho estando muito longe, ou muito profundo. Então se ele não aparecer agora, ou ele sumiu, ou morreu, o que eu acho pouco provável. É, eu vou começar a dar uma olhadinha com o binóculo para ver se eu consigo encontrar aqui algum ictiosauro que esteja um pouco mais limpo, né? Em um local um pouco mais limpo. Provavelmente eu vou ter que... Olha só, não tem um aqui em cima. Provavelmente eu vou ter que mergulhar aí umas 2 ou 3 vezes para eu conseguir domesticar ele 100%. Porque domesticações passivas, como vocês sabem, sempre demora um pouquinho. A primeira alimentação demora, a segunda é um pouco mais rápido e assim vai. Eu vou domesticar com a Kibble, e eu quero domesticar um nível não tão alto assim, então eu acho que com as 2 Kibbles já doma, tá? Eu quero encontrar uns 60, 70, por aí, tá? Não nível tão alto assim para não complicar. Vamos ver se o metal acabou spawnando aqui, só para me pegar uma pequena quantia. E vamos ver também como é que tá ali a poção. Vamos ver aqui como é que está a poção. Provavelmente já fez. É um minutinho para fazer cada poção. 2 poções aqui para aumentar a speed, eu espero que funcione. Eu até poderia fazer o tartar, tá? Mas o tartar ele vai florrara. Eu não quero gastar a florrara que eu tenho aqui na base atualmente. O tartar, se eu não me engano, aumenta também um pouco de speed de movimento, de velocidade de movimento, né? Mas ele é um pouco caro. Vai carne prime, vai florrara, então para fazer por enquanto o tartar não vale a pena. Vou fazer o bug repelente, falta o quê? Vamos ver aqui. Cenoura, limão e pelt. Aproveitar e fazer também aqui a celinha já. Pronto, celinha feita. Essas poções aqui, cada uma delas dura, se eu não me engano, 10 ou 15 minutos. Eu não me lembro perfeitamente qual é o tempo de duração, mas é mais ou menos isso. Eu não tenho aqui nenhuma munição de besta, né? Porque para combater o megalodonte dentro da água seria interessante utilizar a besta. Ou a besta ou a lança, só que não tenho nenhum dos dois forte o suficiente ali. Aqui eu tenho um pouco de kibble. E vamos fazer aqui já o bug repelente. O bug repelente ele não é tão útil assim, eu só quero tomar mesmo como uma medida de precaução. Porque eu acho que não vai servir tanto assim não. Sem a roupa de ghillie, não faz muito sentido. O bug repelente também, a duração é 10 minutos. Então é uma duração interessante. E provavelmente a domesticação não vai demorar mais que isso não, tá? Já que ele vai comer apenas umas 2 kibbles, já que eu pretendo encontrar um nível baixo. E bom, como eu vim dizendo, o ideal seria eu conseguir atrair ele para cá, ó. Esse local aqui é simplesmente maravilhoso para domesticar criaturas passivas, ó. Se eu atrair eles para cá, o golfinho conseguiria vir para cá tranquilamente, já que toda vez que você entra na água, ele vai te seguir. Uma criatura bem dócil, né? Mesmo assim, junto com ele poderia vir alguns empecilhos. Eu vou ativar aqui o nome das criaturas para mim ver qual nível que eles estão. Vamos tentar procurar um aqui, o mais próximo possível. Aqui tem até alguns megalodontes aqui, ó, nessa área, mas pelo visto não tem mais. Parece que o Basílio é nível alto ali, ó. Ou eu vi o nível da manta? Nível 95 o Basilossauro. Olha, a água fica bugada, parecendo lama, ó. Depende do ângulo aqui, ó. Mas enfim, vamos dar uma olhadinha se eu consigo encontrar ou não. Porque eu quero encontrar aqui o mais próximo possível. Eu não quero ter que atrair ele ou ir pro alto mar utilizando um barquinho. Sempre tem muita cnidária, que é a água viva aqui próximo, e tubarão. Então é um pouco chatinho domesticar aqui. Olha, tem mais uma notinha aqui, ó.
Mais uma notinha aqui. Aqui eu acho que não vai ter não, hein? Vou ter que ir pra aquele lado do barquinho lá, que tinha muito. Vamos aproveitar aqui e tomar já as poções, ó. Poção que aumenta a speed e a poção que aumenta o oxigênio. Vamos ver se a poção que aumenta a speed realmente funciona. Hipoteticamente, é para aumentar 25%. Só que eu não sei se funciona exatamente para nadar, ou se funciona apenas para correr. A poção que é o tartar, que você faz com carne nobre, com flor rara, ela funciona para nadar, tá? Já utilizei bastante para nadar rapidamente. Tá de brincadeira? Ah, não vou gastar munição agora não, mas tem dois, ó, que beleza. O pessoal até comentou que tem algumas poções, alguns itens que são craftáveis aqui, cozidos, que nós não temos as mesmas funções que nós tínhamos no outro Ark, tá? Então eu não tenho 100% de certeza que todas as poções funcionam igualmente como era para ser, né? Como deveriam ser. Da última vez que eu passei com o barquinho aqui, eu acabei vendo um ictiosauro bem próximo aqui do barquinho. Cara, esse pet me atrapalha mais do que ajuda. Pera aí. Ali, ó. O pet assusta mais do que ajuda. Toda vez eu penso que é um megalodonte ou que é um ictiosauro muito próximo. Mas é só o pet. Ali não tá certo, não. Será que eu passei? Não é você, não. Olha só, nível 95. Calma aí, vamos começar a domesticação aqui já, ó. Oxi! Já domou? Calma aí. Eita, meu Deus. Pega. Caramba, domesticou com apenas uma Kibble. Provavelmente nós estamos em evento, tá? Provavelmente estamos em evento. Quando estamos em evento, nós temos 2x de doma, 2x de farm. Cara, esse Ictiosauro aqui nível 95 domesticou com apenas uma Kibble. Como vocês podem ver, a Kibble está no último slot ali, ó. O último slot, você vai clicar na tela para começar a fazer domesticações passivas. Eu vou colocar na tela para vocês aí, ó, para mim ver se está em 2x de doma ou não. Quando nós estamos em dia de evento, quando você vai entrar no mapa... Opa, megalodonte. Quando nós vamos entrar no mapa, aparece a mensagenzinha que estamos em evento. Só que eu nunca leio essa mensagenzinha. E aí mostra que tá mais farm, mais algumas coisas. Ele vai vindo, vai? Calma aí que eu vou sacar a pistola aqui. Não veio? Caramba. Olha só. Nós domesticamos aqui o Ictiosauro, como vocês podem ver, ele tomou um pouco de dano. O peso dele não é tão interessante, só que o Ictiosauro, a melhor parte dele é a Speed. Ele consegue se movimentar rapidamente pelo mar, então eu vou upar provavelmente mais um pouco de Stamina, um pouco de Speed para melhorar isso. Aqui no mar nós temos algumas cavernas subaquáticas, que nós temos de cristal, pérola e também petróleo. Se eu não me engano, em algumas cavernas nós temos também obsidiana, só que aqui perto dessa base aqui, da Ilha dos Herbívoros, nós não temos. Desativar aqui esse nomezinho e vamos lá. Vamos guardar aqui primeiramente as poções para não esgotar, né, já que eu fiz um pouquinho a mais. E como vocês podem ver, as poções ainda estão ativas. Dá para ver lá no canto superior direito que o tempo da poção ainda está ativa. Se eu não me engano, o tempo da poção é mais ou menos 10 ou 15 minutos, eu não me lembro. Eu acabei vendo ali, ó, que tem um tempinho bom ainda, ó. Tem ainda mais ou menos uns 7 minutinhos, ali 8 minutinhos, então eu não sei exatamente qual é o time da poção, porque eu não olhei quando eu tomei. Eu não olhei ali os segundos quando eu tomei a poção. A caverna que eu estou falando para vocês, nós temos algumas, se não me engano são 10 ou 9 cavernas, eu não me lembro exatamente qual o número de cavernas que nós temos, porém, aqui perto da Ilha dos Herbeiros nós temos 3, se não me engano são 3. Eu só me lembro a localização de 2 delas, tá? Porém, eu vou apenas na que está mais próxima aqui, ó. Infelizmente eu tenho apenas uma criopode, então vou ter que depois fazer mais uma criopode, porque deixar o Ictiosauro aqui na água vai ser um pouco arriscado, já que tem megalodonte ali perto, como vocês viram. Mesmo que eu mate eles, vai voltar a spawnar. A caverna fica bem aqui no fundo da ilha, literalmente no fundo da ilha. Só é chegar aqui na parte de trás da ilha e mergulhar. Opa, um ovinho de bronto, calma aí. Assalto aquático. Quero ver eles virem buscar esse ovo aqui agora, vem? Quero ver você vir aqui mergulhar pra vir atrás. É mais ou menos aqui, ó. Aqui é o fundo da ilha dos
dos herbívoros, isso é mergulhar. O ictiosauro ele tem apenas um problema aqui na questão de locomoção. Na vertical, tanto para subir como para descer, ele perde velocidade. Então, se você descer literalmente na vertical, olha só, ele perde um pouco de velocidade. Se você subir também na vertical, ele perde um pouco de velocidade. Então, o ideal é sempre na diagonal, tá? Nós temos um mosasauro aqui, ainda bem que é normal. Aqui, ó. É essa parte que tem a caverna. Essa caverna é a única que eu lembro que é a mais fácil de pegar aqui, próximo da minha base. Pelo que eu percebi aqui, ó, tem uma quantidade interessante de recursos. Calma aí. Ah, eu coloquei ele pra me seguir, né? Deixa eu colocar ele aqui pra parar de seguir pra ele não ficar loucão aqui. E travar em algum local que seja chato pra tirar depois, mesmo que tenha criopode. Eu vou upar depois. Isso aqui no meu inventário eu peguei quando, que eu não me lembro. Isso aqui é a bengala de doce. Isso aqui é uma skin de porrete. De tacape. Não, de clava. Eu realmente não me lembro quando eu peguei isso. Depois eu vi na gravação. Quem percebeu onde eu peguei isso daqui, comente. Talvez seja alguma coisa skin que eu domestiquei o Ictiosauro, não foi. Mas enfim, nós temos aqui, ó, algumas pérolas. E a pérola é algo bem importante para fazer cela de tirano, para fazer várias coisas aí diferentes. Temos aqui cristal também para fazer coisas eletrônicas. Ó, tem uma notinha aqui, ó. Ah, a notinha do Try que veio parar aqui. Caramba, hein? Então as notinhas foram reposicionadas, no caso, comparado ao antigo, né? Então elas voltaram para sua posição original. Eu quero testar primeiramente qual vai ser a questão do peso aqui. Se o peso vai afetar muito ou não o ictiosauro. Eu vou pegar aqui as coisas mais importantes, que são a pérola de sílica e o petróleo. O petróleo eu preciso bastante para fazer carne seca, para fazer também algumas coisas craftáveis e colocar para fazer gasolina. Então o petróleo é uma das coisas primordiais que eu preciso. O cristal, atualmente eu não preciso tanto assim, mas continuar farmando cristal é o ideal, para sempre ter na base, para não precisar ir fazer alguma coisa. A pérola de sílica, pelo visto aqui, ó, não é complicado de pegar, não. Até porque, provavelmente, acabei de me lembrar, provavelmente, se estiver realmente em evento, o farm está em 2x, né? Em evento, quando o Ark coloca, o farm é 2x. Provavelmente, ó, o farm realmente está em 2x. Nós temos algumas pedras de petróleos aí, em volta das margens ou em alguns locais aqui no mar, que eu também poderia pegar, só que o maior problema aqui é o peixe elétrico, tá? A quantidade de peixe elétrico que nós temos aqui é bem grande, então isso pode ser um problema para farmar. Se é um peripata, a movimentação que nós temos aqui mergulhado é um pouco ruim. Então, se é um peripata, vai ser um pouco complicado. E pelo que eu percebi também aqui, o peixe está... Nossa, está muito leve ainda. Ah, para descer que não pesa nada. E também a poção que eu tomei aqui praticamente não aumentou nada de speed, tá? Praticamente nada. Eu não sei nem se funciona para aumentar a speed nessa versão aqui do Ark. Na antiga funcionava um pouquinho, 25%, mas aqui eu não sei. Eu vou levar um pouco de cristal, como eu disse para vocês, mesmo que eu não preciso muito. Já que tem aqui fácil, né? Eu vou levar. Vamos ver como é que está aqui o peso. Agora tá bom. Como eu vim dizendo, na vertical, tanto para cima, nossa, spawnou um plesiosauro. O plesiosauro é rápido, hein? E já me viu. Olha só. Na vertical, ele praticamente não tem velocidade, ó. Cara, eu vou ter que abaixar o brilho para mim ver como é que o mar com o brilho desativo. Na vertical, ele é muito ruim para subir ou para mergulhar aqui nas profundezas. Já na horizontal ou na vertical, é um pouco mais tranquilo. Então, sempre priorize fazer dessa maneira, tá? Porque assim você ganha velocidade e tenta sobreviver um pouco mais. Coitado do Bruno, tá até hoje procurando o ovinho dele. Vamos ver se eu consigo colocar esse ictiosauro em um local aí perto da base que ele não tome dano. Pensei que ele tava me seguindo, ainda bem que não. Normalmente essas criaturas aí, elas não costumam vir tão alto assim não, tá? Só se você realmente quiser atrair elas pra cima, mas por conta própria elas não costumam vir não. Vou tentar colocar aqui. Nossa, ele não consegue chegar até ali, ó? Opa, meu Deus. Aqui já morri. Vai não. Dá tempo? Dá tempo? Dá tempo? Dá não. Vem cá. Pronto. Ainda bem que a pistolinha aqui tava carregada. A vida dele era baixa. Esse Megalodonte é um daqueles dois que eu acabei vendo ali perto. Que tinha um verde e tinha um laranja. Devia ter matado antes, né? Pois é. Ó, carne prime. Eu tô utilizando bastante peixe. Nossa, quanta carne.
Tô utilizando bastante peixe para fazer aí poções e fazer também algumas kibbles, então sempre é bom ter um pouco de peixe cozido. Nós temos aqui, ó, que guardar ele na criopod, bem provável, ou fazer aqui um cercadinho para colocar ele. Essa ilha, como eu disse para vocês, mesmo que eu mate as criaturas, sempre vai spawnar novamente e tudo mais. Eu vou abaixar já já ali o brilho, tá até ficando noite aparentemente. Eu vou baixar o brilho para vocês verem como é que é aqui a parte da água com o brilho desativo. Acabei me lembrando disso. Como está ficando noite, o que eu vou fazer? Eu vou aguardar um tempinho para amanhecer, farrar um pouquinho de metal e tudo mais e já retorno com vocês. Nós temos também a questão aqui do polímero. Para fazer geladeira, vai precisar de um pouco de polímero. Vou colocar aqui um pouco de petróleo para fazer carne seca, a normal e a prime. E colocar para fazer também um pouco de gasolina, utilizando couro e também a fornalha. Tudo que eu preciso eu acho que eu já tenho aqui, ó. Por enquanto tá tranquilo. Eu realmente não vi onde eu acabei pegando aqui essa bengala de doce, que no caso é um skin. Eu tenho que dar uma olhadinha depois aí para mim ver onde é que, qual minuto foi que eu peguei e por qual motivo que eu peguei. Talvez seja apenas porque eu upei de nível, talvez, ou alguma coisa que eu encontrei, não me lembro. E olha só, eu tenho bastante recursos aqui, e como vocês viram, o metal eu tenho bastante também, já que eu estou farmando frequentemente em offline. Vou colocar aqui um pouco de petróleo, couro e também madeira, pode ser palha também, para fazer um pouco de gasolina. Eu não vou fazer muita gasolina por agora, porque eu preciso guardar um pouco de petróleo para craftar alguns itens, tá? Aqueles recursos que estão na caverna lá embaixo, eles vão frequentemente spawnar e eu posso sempre voltar lá para coletar novamente. Como eu disse para vocês, se eu não me engano, tem umas 3 cavernas aqui próximo, porém eu não me lembro exatamente onde fica. Eu lembro exatamente onde fica essa que eu fui hoje. Então para me ficar nadando pelo mar aí, sem saber onde é um pouco arriscado. Também tem a poção que já estava praticamente acabando, né? As poções já acabaram, na verdade. E agora é só esperar amanhecer. Olha só, acabando de amanhecer aqui, ó, com esse lindo sol refletindo aqui na água. E como eu vim dizendo, eu quero testar para vocês como é que é a questão da água sem o brilho ativo, para mim ver como é que é, se fica um pouco melhor ou não. Provavelmente fique, tá? Provavelmente fica um pouco melhor. Até acabei upando aqui mais um nível, como vocês podem ver. Acho que eu vou upar melee, porque o resto tá tudo tranquilo já. Nível 92 já. E o que nós vamos fazer aqui agora é começar a craftar. Eu preciso fazer apenas um gerador e uma geladeira, porque a geladeira vai aumentar um pouco o tempo daqui, o tempo dos ovos e poções. Então eu realmente preciso da geladeira de metal, porque a geladeira básica ali, eu vou perder tempo na verdade. Aqui tem um pouco mais de metal, que eu acabei farmando na noite. E vamos começar a craftar aqui. Eu até pensei em procurar um pouco de polímero orgânico. Nós temos algumas criaturas que dropam polímero orgânico aí. O patinho, algumas criaturas aí que dropam. Aquáticas também, se eu não me engano. Mas eu acho que é tempo perdido. Como vocês podem ver, eu tenho um pouquinho ali de obsidiana. E a quantidade que eu tenho é suficiente para fazer o que eu preciso. Para fazer apenas uma geladeira. Então, basicamente, eu consigo fazer aqui 16, se eu não me engano. Eu vou até confirmar. São 16 que eu preciso fazer. Que eu consigo fazer, ó. É isso mesmo, 16. E aí eu consigo fazer uma geladeira que custa 15. Essa obsidiana aqui, eu vou farmar um pouquinho mais depois. Eu consigo farmar já que eu tenho argentável, já que eu tenho também o ictiossauro. Aqui nas profundezas tem algumas cavernas que tem. Eu não me lembro se tem alguma caverna aqui perto que tem isso, obsidiana. Mas se não me engano tem umas 2 ou 3 que tem obsidiana, só que eu não sei exatamente onde fica. Tem que dar uma olhadinha depois. E agora finalmente nós podemos entrar na era eletrônica. Eu vou reorganizar meu inventário aqui, ó, vou dar uma reorganizada. Provavelmente eu vou tirar o paraquedas, já que eu não estou utilizando tanto paraquedas assim como eu fiz com a boleadeira, que eu também removi a boleadeira da minha barra de atalho rápido. E eu vou fazer aqui a geladeira e também o gerador. O gerador, ele não precisa utilizar tanta gasolina assim, como vocês sabem, e conforme o tempo vai passando, eu vou farmando um pouco mais, matando o basílio que tem aqui perto da base também eu consigo um pouco mais petróleo, provavelmente eu vou fazer isso. Então esse aqui é um problema que, por enquanto, nós conseguimos levar na tranquilidade. Vamos agora colocar isso aqui tudo no segundo andar, para evitar ocupar muito espaço. Vou colocar essa engrenagem aqui para cozinhar, para fazer um pouco de metal diferente. E agora você vai colocar aqui, ó. Eu até poderia reposicionar essa base, organizar ela um pouco melhor, remover aqui essa cama daqui, remover aquelas caixas dali, e colocar o gerador bem naquele cantinho. Só que não precisa não, tá? Calma aí. Eu poderia facilmente colocar o gerador naquele cantinho onde tá os caixotes ali, só que não precisa. Aqui encaixa perfeitamente. Aqui em cima nesse local aqui, eu raramente utilizo, então não tem problema de colocar ele aqui um pouquinho espaçoso. Acho que agora foi. E aqui não vai atrapalhar não, ó. Só vai colocar aqui agora. Eu sempre incomodo quando eu vou colocar o fio, porque eu não consigo enxergar ele aqui. Eu vou colocar aqui, eu tô achando que ele está aqui, ó. Eu vou colocar aqui pensando, né?
Ali tá errado, eu vou colocar aqui. Vamos ver. Aqui. Nossa, ficou perfeito ali. Agora você vai vir aqui e colocar. O que eu vou transferir para cá? Eu vou transferir para essa geladeira apenas algumas coisas que realmente eu preciso guardar para organizar um pouco aqui a base. Vou colocar ovos, poções e kibbles. Já carnes, frutas e outras coisas, eu vou deixar aqui mesmo. A flor rara, o cogumelo e os vegetais, eu vou colocar na geladeira elétrica, tá? Porque assim elas conseguem sobreviver um tempo mais. Mas eu não quero bagunçar muito não. Então eu vou deixar aqui frutas, vou deixar aqui narcótico, bug repelente. Eu vou deixar algumas coisas aqui. Fazendo também aqui carne seca. Então, boa parte dos materiais vai ficar aqui, para não ocupar tanto assim. E aqui vai ter outra parte, ó. Vocês podem ver ovos, kibbles, poções, flor rara, cogumelo e também vegetais. Como vocês podem ver, eu tenho uma boa quantidade de itens aqui e eu já posso voltar a fazer kibble. Inclusive, a minha Argentavis, não sei por qual motivo, ela está colocando muitos ovos. Não estou reclamando, apenas observando. 5 ovos normais e um ovo fertilizado. Tá até dando um time já para fazer mais um ovo fertilizado e isso é muito bom. Por quê? Eu consigo basicamente recuperar as kibbles que eu gastei para domesticar as Argentavis e eu consigo domesticar mais algumas criaturas que eu queria muito e utiliza esta kibble também. Ah, uma coisa que eu acabei de pensar aqui, eu não sei se vocês já viram, mas o ovo do Soteutz é basicamente igual esse feromônio aqui, ó. O ovo de sapo também, se eu não me engano é assim. Acabei de me lembrar disso, foi um lapso aqui que teve na minha memória, que basicamente o feromônio tem a mesma skin, entre algumas aspas, a mesma aparência dos ovos de criaturas aquáticas, Soteutz, sapo. Aqui, como vocês podem ver, o espaço não ficou ruim, ficou um espaço interessante aqui, mesmo que eu não organizei 100%, ficou um localzinho bem aconchegante, né? Eu poderia ter organizado um pouco melhor, só que como essa base aqui é apenas uma base temporária, nós não temos muito problema com isso. Inclusive, vou começar a domesticar mais algumas criaturas para começar a farmar para ir para o local definitivo, mas por enquanto estamos muito fracos para isso. Eu vou baixar aqui o gráfico para me dar uma olhadinha como é que é. O gráfico aqui... O gráfico não, o brilho, porque esse é o problema. Fica muito diferente, ó. Então, para mergulhar, tem que mergulhar com o brilho desativo, ó. Caramba, pelo visto, nadar sem a poção, ó, realmente tem uma pequena diferença. Esse ictiossauro, será que esse ictiossauro é aquele mesmo que eu vi encostando perto do barco? Ele também era verde. Ele realmente parece aquele ictiossauro que chegou perto do barco lá. Como vocês viram, o peso dele não é um peso ruim. Dá pra se movimentar tranquilo. Então eu vou upar aqui o máximo de speed possível e depois upar um pouquinho mais aí de estamina. Acho que eu vou colocar uns 110 ou 115 pontos aí de speed e um pouquinho de estamina, já que o ictiossauro não é para combate, não é para transporte. Como eu disse para vocês, o maior problema dele é o problema de alimento, já que ele gasta muito alimento para recuperar a estamina e para se movimentar pelo mar. Mas fora isso, é extremamente tranquilo. Uma criatura simplesmente magnífica e que finalmente conseguimos domesticar aí com tranquilidade. Agora nós temos acesso ao mar, às cavernas e também ao ar. Finalmente nós podemos agora explorar todos os cantos aqui do mapa com tranquilidade. E o mar, eu quero ver muito como é que ele está, já que provavelmente vai ter alguns locais que foram modificados e a questão estética, tá? Assim como o vulcão, assim como outros locais. Mas isso vai ficar um pouco para depois. Já que o máximo que eu posso fazer é utilizar a poção de Lazarus para tentar sobreviver um pouco mais e depois aí subir para cima. Mesmo assim, aquela poção não faz milagre, tá? Tem que ficar sempre atento para não morrer sufocado, mas dá para quebrar o galho. Então é isso, galera. O vídeo já ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.